Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para estar convosco nesta reflexão de uma nova lição, a lição 9 deste trimestre, e o título é muito sugestivo, Vivendo Sabiamente. Realmente nós precisamos de ser, com a ajuda do Senhor, cada vez mais sábios neste mundo difícil em que cada um de nós vive, e realmente só a sabedoria do Senhor, só a força que vem do Senhor nos pode ajudar nesse sentido. Mas vamos então esmiuçar um pouco mais o que é que Paulo quer dizer neste capítulo 5, ou melhor, no início deste capítulo 5 da sua Epístola aos Efésios, e mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo. Muito obrigado, irmão, mais uma vez pela sua disponibilidade. E vou-lhe pedir, por favor, que possa orar para nós iniciarmos a nossa reflexão. Querido Pai, nós neste momento nós te queremos agradecer a vida que nos tens dado, as oportunidades que nos tens dado de servir. Queremos te agradecer o conhecimento que nos vais transmitindo dia a dia da tua palavra. Senhor. E queremos te agradecer também a convicção que colocas dentro de nós de fazermos a tua vontade, de vivermos aquilo que te agrada e aquilo que é do teu agrado, Senhor. Amém, Senhor. Pedimos-te agora que o teu Espírito Santo possa abençoar uma vez mais esta lição e te suplicamos que o teu Espírito possa estar com o pastor Paulo Cordeiro e comigo e que também com aqueles que irão ouvir e que possam ser abençoados, possam obter forças, possam obter compreensão e que no seu coração sintam o desejo de ser fiéis à tua palavra, à tua vontade. Amém. Sintam o desejo no seu coração de refletir a tua imagem, de receber o teu Espírito e que o desejo de estarem prontos para o tempo que se aproxima, para a tua vinda e para a vida na nova terra, Senhor. Amém, Senhor. Pedimos e agradecemos que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Olha, irmão Eloy, em primeiro lugar, vou-lhe abrir o meu coração e dizer, à medida que eu vou estudando esta epístola de Paulo aos Efésios, há um aspecto crucial que me chama sempre a atenção. Por acaso não o referi em lições anteriores, aliás, referimos na lição número 1, quando fizemos a introdução geral ao estudo desta epístola, mas algo que é recorrente à medida que vou estudando pormenorizadamente esta epístola, não é? Com a ajuda do nosso trimensário, eu vejo a similaridade, a similitude entre aquilo que acontecia no primeiro século e a nossa época hoje. Pois. E isto faz soar novamente na minha mente aquelas palavras do sábio Salomão, e eu tenho-as citado, mas agora eu vou ler mesmo, aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, que estão em Eclesiastes, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11, e que dizem o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Depois ele faz uma pergunta, que eu creio que é uma mera pergunta retórica: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? E agora vem a resposta: já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. E agora, no versículo 11, ele refere aquilo que eu creio é a razão pela qual muitos não conseguem perceber que não há nada de novo debaixo do sol. Porquê? Versículo 11: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre aqueles que hão de vir depois. Ou seja, porque há este esquecimento, não é? Ou não há o conhecimento daquilo que aconteceu no passado, muitos não conseguem percepcionar que não há nada de novo debaixo do sol. Mas quando nós analisamos a história, e particularmente a história bíblica, nós vemos que realmente não há nada de novo debaixo do sol. Então, estes conselhos que Paulo deu especificamente e em primeiro lugar para a igreja aos Efésios, têm uma aplicação ipsis verbi para os nossos dias. É assim ou não é, irmão? É isso, toda a Sagrada Escritura é para todos os cristãos em todas as épocas até à vinda de Cristo. Exatamente. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos estes conselhos sobre comportamento, moral, caráter, são válidos para todas as épocas e todos os tempos. E realmente há pormenores aqui nos versículos que se encaixam em cada um de nós. Completamente. Se encaixa na vida de muitos de nós. Uns identificam-se mais com um determinado versículo, outros com outro versículo, mas todos estes versículos realmente abrangem todo o tipo de problemas e vida e dificuldades e lutas a travar e deficiências a corrigir, e portanto abrange realmente
tudo, não é? E por isso é que é bonito ler a Bíblia, porque é como se Deus estivesse a falar diretamente connosco. Sabe, irmãos, faz-me lembrar uma frase que eu li de alguém que diz: quando eu leio a Bíblia, só encontro nela defeitos. Só encontro defeitos, todos em mim mesmo. Porque a palavra de Deus nós já não podemos dizer uma radiografia, eu diria que é uma ressonância magnética feita a cada um de nós e que identifica realmente os erros, os podres morais de cada um de nós. Realmente a gente, perante a palavra de Deus, não tem qualquer possibilidade de fuga, não tem mesmo. Não, está aqui tudo. Está aqui tudo. Aqui é só levantar os braços e dizer eu rendo-me, não há possibilidade de fuga, não é? Porque tudo aquilo que é errado na vida humana, tudo aquilo que é errado na vida humana está aqui tudo. Tudo, não há. Claro, nós encontramos numas partes da Escritura algo que nos alegra mais, não é? Porque, digamos, não nos afeta tanto, não é? Mas noutras aquilo vai direitinho, que dê uma seta ao nosso coração. E eu creio que nesta área aqui, que Paulo aqui aborda no capítulo 5, não é? Em que ele faz um apelo aos crentes que constituíam a igreja em Éfeso para uma vida mais santificada, para uma vida pura, para não regressarem atrás, digamos, ao seu estilo de vida anterior. Nós podemos ver, e vou começar aqui a ler o versículo 1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Ou seja, é este amor que ele aqui fala, portanto, é o amor que tem o seu exemplo no amor de Cristo, que nos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E depois no versículo 3, isto parece ser uma constante nesta epístola do apóstolo Paulo, ele põe em contraste dois modos de vida, o modo de vida em Cristo e o modo de vida fora de Cristo, não é? Que é típico dos pagãos. No versículo 3 ele diz: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, aqui Paulo usa palavras muito fortes, ou avarento, pois ele diz o qual é idólatra, e é interessante que Paulo também em Colossenses 3,5 fala da avareza como sendo idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Companheiros de quem? Companheiros, portanto, dos filhos da desobediência. Exato. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas em todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes são os versículos que servem, portanto, para a reflexão nesta lição desta semana, portanto, que vamos agora analisar um pouco mais a fundo. Irmão, na lição de domingo, Paulo parece expressar, digamos, como diz aqui o autor da lição, uma preocupação com a ética sexual. Por que razão é que Paulo tem tanta preocupação com a conduta sexual dos membros da igreja? Bom, em primeiro lugar, eles antes da conversão estavam habituados a essas coisas, havia sempre o risco de voltarem, pois, se perdessem o contacto com os escritos sagrados, com a Bíblia, se deixassem ter contacto com a palavra de Deus, havia sempre o risco de voltarem. Parece que alguns estavam realmente em risco de voltar novamente a estes hábitos antigos.
os pecados imorais, os pecados sexuais, são uma das forças que Satanás utiliza para afastar as pessoas de Deus, para afastar a raça humana de Deus. É o apetite, é a alimentação, é aquilo que se come, aquilo que se bebe, é o sexo e é o dinheiro. Pois. Portanto, o amor é estas três coisas, ao comer, ao beber, à atividade sexual e ao dinheiro, estas três coisas afastam e desencaminham a raça humana. Então, são coisas que realmente devem ser faladas dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, porque é sempre um risco que está permanente, está sempre ali presente, não é? Porque Satanás ataca, não é? Ataca do lado de fora, e nós sabemos que hoje as tentações são muito maiores para este tipo de coisas, e que não vêm apenas de dentro, mas vêm também de fora. Então, é extremamente importante falar nisto. E é interessante que o versículo 3 que diz mas a impudícia, na minha tradução, noutras traduções diz, mas a prostituição e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer, é muito importante nós entendermos isto. Dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, entre aqueles que são batizados, que disseram através do batismo que morreram para as coisas deste mundo e que renasceram ou reviveram, ressuscitaram para uma vida santa, para uma vida dedicada a Deus, há duas coisas que não se devem fazer. Primeiro, ter novamente, nem que seja em parte, este tipo de impureza sexual que eles tinham antes, que viviam antes, nem se devem os cristãos juntar, um ou dois, ou três, ou quatro, para conversarem sobre estas coisas, não é? Porque há cristãos e crentes batizados que, após o batismo, ainda continuam a conversar sobre estas coisas. Gostam de conversar sobre isto, não é? Gostam de conversar. O que é que tu pensas disto? O que é que tu pensas disto, daquilo? E gostam de andar ali à volta daquilo. Não se deve pensar nisso. Deve-se falar nisto apenas para instruir ou educar num seminário, numa série de palestras, ou para repreender, ou para aconselhar ou redarguir alguém que esteja a enverdar por esse caminho e que seja notório que está a enverdar e precisa de ajuda, precisa de auxílio, o pastor tem que falar, o ancião tem que falar. Portanto, a não ser essas situações, os cristãos não devem gostar de falar nestas coisas. Nem praticar, claro, muito menos, não é? E nem sequer falar. E eu sei de casos de pessoas que gostam muito de fazer desviar a conversa ou para anedotas picantes, ou para cenas picantes, ou gostam muito de comentar determinadas cenas que podem ver em filmes, portanto, gostam de falar. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é, não conversem sobre isso. Pois. Deixem esse tipo de conversas sobre esses assuntos. Há coisas mais dignas, mais nobres, mais importantes para se falar do que isso. Porque assim depois as coisas puxam, não é? Quando nós começamos a tocar nos assuntos, depois começa a surgir no coração de cada um aquela inclinação que está sempre pronta para vir à superfície, aquela inclinação que depois vai desviando. É uma conversa hoje, uma conversa amanhã, à semana, para o mês. Então aquilo a pouco e pouco. Cria-se um hábito, não é? Na semana passada, o inimigo mete armadilhas à esquerda e à direita, não é? Tenta levar a mente e os pensamentos ascendentes para um determinado caminho. E depois nós, sem darmos por isso, já estamos longe daquilo que Deus quer e torna-se o tal hábito, não é? Então, ele diz que, e já agora eu gostava de salientar aqui, a palavra que está no início do verso 3 é porneia, no grego. A palavra está no verso 3, que a minha Bíblia traduz impudícia, não diz nada, no fundo. As pessoas que leem esta tradução não lhes diz nada, ficam na mesma. A tradução de Almeida Corrigida diz prostituição. Também não diz muito, não diz tudo. Porque sim, não diz tudo. Quando as pessoas leem prostituição, o que é que pensam? Mas eu não me prostituo. Eu não ando nisso, eu não ando na prostituição. Quando, afinal de contas, a palavra que Paulo utilizou é porneia. O que é porneia? É todo o tipo de imoralidade sexual, que é fora do casamento e dentro do casamento. Isso. Porneia é tudo aquilo que é ilícito, é tudo aquilo que... Já agora, irmão, creio que as pessoas saberão, mas a palavra é da palavra porneia, não é? Que vem a palavra pornografia. Que vem a palavra pornografia, exatamente. E a pornografia é algo que está, eu diria que é uma pandemia autêntica no mundo hoje, não é? E no mundo antigo também era, só que, claro, no mundo antigo não havia os meios de
de comunicação social como hoje há, mas estava muito espalhada, não é? No mundo antigo. E hoje em dia é algo que é avassalador, não é? Entra pela casa adentro, não é? Quem não tiver um controle bem forte na sua mente de se desligar por completo dessas coisas, pois bem facilmente tem acesso a estas coisas. Portanto, como o irmão disse muito bem, porneia, portanto, que é a palavra aqui, empregue por Paulo, refere-se a todo o tipo de desvio sexual, de impureza sexual. Exatamente. E esse desvio sexual pode ser mesmo dentro do casamento. Mesmo dentro do casamento, como o irmão fez referência. Na lição do sábado passado, o sexo oral, o sexo anal, por exemplo, portanto, são tudo relações sexuais ilícitas que não são agradáveis aos olhos de Deus e que é errado também, não é? Não é só a prostituição, não é só o adultério, não é só a fornicação, porque a fornicação implica ter vários parceiros ainda antes do casamento também, não é? Portanto, mas também está incluído todo o tipo de imoralidade sexual, não é? Homem com homem, mulher com mulher, por exemplo, reuniões de casais, trocam de mulher, trocam de homem, mas estão todos juntos na mesma sala. Portanto, há uma série de coisas que estão abrangidas, portanto, pela palavra porneia. Portanto, não... Sabe, irmão, o irmão agora referiu algumas coisas e realmente essas imoralidades existem. E existem outras que não vale a pena sequer mencionar, porque faz-me lembrar aquilo que Paulo diz aqui no versículo 12, porque o que eles fazem é oculto, até diz ele é torpe. Ou seja, há realmente tanta imoralidade, mas tanta imoralidade, que nós vamos... Parece que há uma intenção, há mesmo uma intenção deliberada do inimigo e das forças do mal de quebrarem barreira atrás de barreira, não é? Por exemplo, há umas décadas atrás eu lembro-me, por exemplo, que era muito mal visto na sociedade, por exemplo, uma jovem ficar grávida, solteira ainda, não é? Pois bem, isso era uma vergonha para ela, para a família dela e mesmo para as pessoas mais chegadas a ela, não é? Portanto, ela ficava consumida de vergonha por... Bom, hoje parece que isso já passou completamente e já não há nenhuma vergonha. Agora, será que o que é que mudou? Foi o pecado em si, ou seja, isso já não é mais pecado, ou é a percepção da pecaminosidade é que mudou, não é? Porque eu creio que à medida que outros pecados ainda, eu vou dizer, mais graves, mais hediondos, mais como por exemplo a homossexualidade, não é? Eu uma vez dei por mim, quando ouvi falar de um indivíduo que deixou a sua mulher para se ligar a um homem, a minha resposta imediata foi, caramba, que coisa nojenta, ao menos ainda se fosse ter com uma mulher. E quando eu disse ainda se fosse ter com uma mulher, parece que eu estou a desculpar isso, não é? Ou estou a ver isso com bons olhos, não é? Quando também não é correto e também é pecaminoso, não é? Portanto, deixar a sua esposa para ir ter com outra mulher. Mas, à vista de um pecado, enfim, que parece, e é, quanto a mim, mais repugnante, parece que já vemos o outro pecado com mais benesse, não é? Com mais, enfim... como é que eu ia dizer, com mais tolerância, ok? Portanto, o que é que está a acontecer? Está a haver uma degradação sucessiva da imoralidade e aquilo que no passado era considerado imoral, hoje em dia praticamente já há uma tolerância muito maior a certos pecados, porque, e já se fala, e já vi, eu próprio vi, portanto, tentativas de legalizar a pedofilia nas sociedades ocidentais. Portanto, sim, exatamente. Portanto, ou seja, abriu-se o caminho para o adultério, depois abre-se as portas para a homossexualidade, depois para a ideologia de género, ou seja, tudo é possível, não é só a homossexualidade, mas a mudança de género também, enfim. E depois já se está a abrir a possibilidade de haver, portanto, a legalização da pedofilia, não é? E já se fala em poliamor, não é? Que é uma pessoa ter vários parceiros. Já se fala de relações, de legalizar relações entre pessoas e animais. Enfim, quer dizer, é uma degradação
enfim, claramente Sim. quem está por detrás de tudo isto é o grande inimigo que quer degradar claramente a imagem e a semelhança divina com que o ser humano foi criado, para o degradar completamente, o ser humano. E a imoralidade sexual é um desses caminhos que o inimigo usa, e com grande poder, para degradar a imagem divina no ser humano. Há quem pense que o sexo com animais era uma coisa que estava restrita aos tempos do Antigo Testamento, nos tempos em que os cananitas habitavam aquelas terras, que foram depois tomadas pelo povo de Israel, e porque existia realmente em abundância esse pecado, o Senhor deixou escrito no Antigo Testamento, nos livros que Moisés escreveu por ordem de Deus. Portanto, Deus proibiu realmente as relações com animais, porque isso era hábito comum. Isso era hábito comum naquele tempo também. Daí depois, é claro, esse hábito deu origem também ao surgimento de misturas de homem e animal também, e surgiam seres esquisitos, seres aberrantes, não é? E o interessante disto tudo, já que o irmão falou nisso, esse foi um dos pecados que fez com que Deus decidisse destruir o mundo do tempo de Noé por um dilúvio. Portanto, o cruzamento genético, o sexo com animais e o cruzamento genético de homens e animais foi um dos pecados mais horríveis aos olhos de Deus, que fez com que Deus realmente decidisse destruir a Terra. E daí também a razão porque no Gênesis existem aqueles versículos que dizem que Deus diz que desfarei com a terra o homem e o animal. Pois. Portanto, Deus destruiu os animais e o homem, porque olhando para os animais, a imagem de Deus estava desfigurada. Olhando para o homem, a imagem de Deus estava desfigurada. A imagem de Deus não, a imagem as espécies de animais conforme Deus as tinha criado, estavam desfiguradas. E o homem estava desfigurado. E parece que poucos se aproveitavam. Noé era uma dessas famílias que se mantinha à parte disso tudo. A família de Noé. Eram poucas as famílias que não participavam desse pecado. Portanto, e esse pecado continua a existir após o dilúvio também, em Canaã e noutras partes do mundo. E hoje, nas nossas sociedades modernas, eu já li artigos que parece impossível, que eu fiquei bastante admirado, porque nós olhamos à nossa volta, olhamos para as pessoas, parecem tudo pessoas sãs, pessoas normais, e no entanto, parece que segundo relatórios médicos, existe muita gente, mais do que nós imaginamos, a ter, portanto, esse sexo com animais. Sim. Portanto, é algo, e por isso a tentativa de legalização. A tentativa de legalização é porque as autoridades têm consciência de que isso existe em abundância e que pronto, acham bem normalizar isso, porque há muita gente a praticar isso. Então, não é uma coisa assim tão descabida, mas isso existe mesmo. E portanto, o sexo com menores, não é? Menores de idade, também está a ser legalizado. Porquê? Porque isso existe com abundância, não é? E eles querem legalizar para não ser crime, para não haver tantos problemas, tantos casos em tribunal. E assim, legalizando, já não há casos em tribunal, já não há situações para resolver, porque há muitos casos desses. Então, esta imoralidade que existia no tempo do apóstolo Paulo, no mundo grego, no mundo pagão, havia o risco de isto novamente entrar novamente dentro da igreja cristã em várias partes, não era só a igreja de Éfeso, isto era no mundo grego, no mundo romano. Sim, porque como já vimos na lição 1, o mundo greco-romano, enfim, o mundo romano, não é? Mas que tinha influência da cultura grega, era muito depravado, muito depravado. E o que contribuía para essa depravação moral era a idolatria, ou seja, adoravam-se demónios, não é? Que já vimos, portanto, a adoração de ídolos é a adoração de demónios, e obviamente a adoração de demónios leva a quê? Leva ao desrespeito da lei de Deus. E a imoralidade sexual é uma via grandiosa para atingir essa imoralidade. Já agora, irmão, no livro do Levítico, no capítulo 18, tem aqui 2 versículos, portanto aqui fala das ligações sexuais ilícitas, não é? Das uniões abomináveis também. E diz aqui no versículo 22, com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. E depois no versículo 23 diz, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele, confusão é. Porque isso fazia-se em Canaã. Isso fazia-se em Canaã. Exatamente. E Deus, uma vez que eles iriam para lá e iriam ver algumas dessas coisas, havia o perigo deles quererem experimentar e copiar. Exatamente. E tal. Então, antes deles serem expulsos de lá, não é? Havia o perigo deles ainda verem essas coisas.
E infelizmente o povo de Deus ao longo dos séculos tem tido sempre a tendência de copiar. Copiar. Uhum. Esse é o problema, a tendência de copiar. Copiar em tudo, não é? Até ao ponto também quererem ter um rei, como as outras nações tinham, etc. Então, como havia esse perigo, e hoje esse problema continua premente entre o povo de Deus, não é? Queremos copiar aquilo que os outros fazem. Ou seja, quais são os outros? Os outros são os pagãos, os gentios, não é? Portanto, não tem outro nome, não é? Porque a definição bíblica de gentio não mudou, não é? Portanto, e há uma definição bíblica que é aqueles que não conhecem a Deus. Portanto, aqueles que não conhecem a Deus, obviamente que não fazem a vontade de Deus, não é? E não fazendo a vontade de Deus, portanto, têm comportamentos, têm atitudes, têm práticas de vida, têm estilos de vida que se opõem claramente a assim diz o Senhor, à vontade explícita do Senhor. Exato, e como isso era norma também, como isso era prática no tempo do cristianismo, quando o cristianismo surgiu, no tempo de Cristo, não é? É por isso que o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Romanos essas questões, todas essas coisas, não é? O homem com homem, mulher com mulher, etc. No capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos parece ser muito claro, não é? Que Paulo aí claramente fala contra a homossexualidade. E não só. Exatamente. Depois em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, também fala isso. Por exemplo, eu vou ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. O que é que são os sodomitas? São homossexuais, porque havia homossexualidade em Sodoma, é daí que vem o termo sodomita. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Curiosamente, Paulo diz no versículo 11, e tais fostes alguns de vós. Ou seja, muitos daqueles que agora eram membros da igreja em Corinto tinham sido isto. Mas Paulo enfatiza bem, tinham sido. E porquê que já não eram? Porque tinham sido mudados pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Já não eram. Já não eram, exatamente. Já não eram. Ou seja, aqueles que hoje pretendem mais uma prova de que o poder de Deus, a graça de Deus, tem poder para transformar pessoas. Transforma. E isto mostra que não é normal existir dentro da igreja cristã este tipo de coisas. Porque o apóstolo Paulo diz, éreis, já não sois. Isso. Mas hoje não. Hoje a ideologia, a ideia é que podemos continuar a ser assim dentro da igreja. Porque só vamos conseguir a perfeição de caráter quando Jesus vier. E isso não é um ensino apostólico. Não. O ensino apostólico não é esse. O ensino apostólico é quando alguém se converte e é batizado, é uma nova criatura. Isso. E não faz as mesmas coisas que fazia antes. Este é o ensino apostólico, é o ensino bíblico. Mas a ideia que existe atualmente é claro esconder esses ciclos e não claro que há um crescimento digamos, no amadurecimento do caráter, amadurecimento esse ao qual a Bíblia chama de santificação, portanto que é um processo contínuo, não é? Nós somos aceitos tal como vamos ao Senhor, isso é a justificação, mas assim que o Senhor nos aceita, não é? Sim. Inicia-se também pelo poder e pela graça do Senhor o processo da santificação, e portanto se nós permitirmos que esse processo de continuação continue em nós, então, inevitavelmente, o nosso caráter tem que ser transformado, não pode ser de outra maneira. Exatamente. Portanto, é interessante que o apóstolo Paulo volta a utilizar a mesma palavra, portanto, a mesma raiz no grego, portanto, no versículo 5. Portanto, nós tínhamos visto que ele fala na porneia, ou seja, nas relações sexuais ilícitas no verso 3, e se prestarem atenção, ele volta a repetir a mesma coisa no verso 5. No verso 5 ele diz, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro, a minha tradução diz incontinente, eu não fui ver, não sei como é que está na versão Almeida corrigida, a palavra incontinente na primeira parte do verso 5, se o irmão tiver aí. Portanto, no versículo 5 diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, eu estou a ver aqui no grego ao mesmo tempo, portanto, por nós, portanto... Ora bem, é isso mesmo. Exatamente, no versículo 5. Exatamente, então na versão corrigida, na versão... portanto, eu creio que é a palavra devasso. É a primeira. Devasso, pronto. Devasso. Na minha tradução diz incontinente e na versão Almeida corrigida diz devasso. Mas a palavra que está no grego, no grego é pornos. Pornos, que é exatamente, portanto,
tem a mesma ligação que a palavra porneia. Exato. Porneia ou pornos. Exato. Porneia é relações sexuais ilícitas e pornos é fornicário. Portanto, a palavra a melhor tradução que se encontra para português, se quisermos arranjar uma única palavra para porneia, é fornicação. Fornicação. Não é? E o pornos é aquele que pratica isso, ou seja, o fornicário é aquele que pratica. Ou o fornicador. Vive, sim, ou o fornicador. Portanto, Paulo utiliza aqui a mesma palavra no verso 5, mas nas traduções comuns da Bíblia não se nota isso. As pessoas passam por cima e nem se apercebem que Paulo está preocupado com isto. Paulo está preocupado com isto. Nenhum fornicário, Ou seja, podemos mesmo dizer... relações sexuais ilícitas herdará o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Eu creio que hoje a palavra, e ela é conhecida, portanto, que é a palavra pornografia, portanto está muito em voga. Portanto, Paulo está de facto preocupado com a pornografia. Portanto, isto é claro, ou seja, o que Paulo está aqui a dizer. Porque, como o irmão diz muito bem, no versículo 3 ele usa a palavra porneia, no versículo 5 ele usa a palavra porneia novamente. Portanto, claramente a preocupação de Paulo com os membros da igreja é que eles não vivessem estes pecados ou não voltassem a viver, porque alguns deles, tal como certamente tinha acontecido com os coríntios, tinham sido resgatados deste modo de vida devasso, não é? E Paulo agora quer que, portanto, os crentes, não é? Não voltem ao estilo de vida que tinham tido antes, não é? Isto parece ser muito claro, não é? E ele diz claramente, portanto, bem sabeis isto, ou seja, Paulo sabia que os efésios pelo menos tinham a teoria na mente, bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus, como ele já tinha dito aos coríntios, não vos enganeis, e faz uma lista de pessoas e diz, não herdarão o reino de Deus, não é? Portanto, isto é interessante que não é uma questão de opção. Não. Tem mesmo que ser assim se a pessoa quer ter a vida eterna. Se quiser ter a vida eterna, tem mesmo que ser assim, não é uma opção. Porque há pessoas que pensam, portanto, não é o ideal que Deus tem, mas Deus continua a aceitar-me porque Ele ama-me muito. E continua a aceitar-me assim, eu fazendo estas coisas porque Ele é amor. E não é uma opção. Já agora, irmão, essa noção do amor tem que ser circunscrita ao facto de que o amor de Deus existe sim, Deus é amor, está escrito em 1 de João 4, 8 e 16. Deus é amor, mas esse amor é manifestado de forma bem prática e pragmática na graça que Ele coloca à nossa disposição para nós vencermos essas tendências. Correto, muito bem. Portanto, ou seja, Deus dá-me uma oportunidade para eu ter o meu caráter transformado. Se eu não aproveito essa oportunidade, então aí, portanto, o amor de Deus não serve para nada. Ou seja, não serve porque eu é que não estou a usá-lo, não é? O problema está em mim, não está em Deus, não é? Deus não tem culpa nenhuma, porque Deus... digamos, Ele põe uma riqueza à nossa disposição, Ele põe o recurso à nossa disposição, nós é que não fazemos uso desses recursos. Portanto, temos que ficar com esta noção. A graça de Deus não é, digamos, uma licença para eu continuar a pecar. A graça de Deus é uma oportunidade que eu tenho, que Deus me dá a mim, a qualquer um de nós podermos vencer o pecado na nossa vida. Isso é que é a graça de Deus. Não é? Isso é o Evangelho. A graça faz isso. A boa nova do Evangelho é essa. A boa nova é essa. Exatamente. É que Adão decaiu, a raça humana degenerou, decaiu até o mais baixo possível e Deus quer voltar a dar-lhe a imagem de Deus que ela tinha no início. Ou seja, a graça faz o oposto daquilo que o pecado fez. Muito bem. O pecado degradou, trouxe-nos a um nível inferior e a graça de Cristo agora quer nos levar de novo ao nível superior. De volta àquilo que éramos no início. Exatamente. Ou seja, recuperarmos a imagem de Deus. Exatamente. Não é? Portanto, a graça, usando uma imagem, imagina alguém que não precisa de fazer esforço nenhum quando se põe em cima de uma bicicleta e vai ladeira abaixo, não é? Pois bem, para fazer o caminho de volta, não é? Para vir do nível de onde partiu, aí vai ter que pedalar e pedalar com muita força. E com muita energia. Exige um esforço. Exatamente. Não é assim automático, não. Ir, digamos, pelo caminho que as nossas pulsões nos levam é fácil. Agora, fazer o caminho de marcha atrás é um caminho muito doloroso e difícil. Mas tem que ser Há aqui um texto de Espírito de Profecia que eu gostaria de ler e que diz irmão, assim: força.
Isto baseado na palavra que diz, portanto, na palavra que diz no versículo 1, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Então nós temos que imitar Deus. Deus faz estas coisas? Não. Deus pratica estas coisas? Não. Nós temos que ser imitadores de Deus no amor, no perdão e em todas as outras coisas, não é? Em todas as outras coisas. E o texto diz assim, Ou é um seja, texto numa de vida Ellen White, pura, não é? que se encontra em Testemunhos para a Igreja no volume 5, página 249 e 250, e que vem aqui nos comentários de Ellen White, portanto vem aqui, não é? Na página 62, e diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E depois, isto é o versículo, e Ellen White comenta o seguinte, os cristãos devem ser como Cristo, devem ter o mesmo espírito, exercer a mesma influência e ter a mesma excelência moral que ele tinha. Os idólatras e corruptos de coração precisam de se arrepender e voltar-se para Deus. Os que são orgulhosos e cheios de justiça própria devem humilhar o eu, arrepender-se, tornar-se mansos, humildes de coração. Os mundanos precisam de fazer com que os laços do coração sejam arrancados do lixo do mundo, à volta do qual eles se apegaram, e se entrelacem em Deus. Eles precisam de dirigir a mente para as coisas espirituais. Os desonestos, os mentirosos, precisam de se tornar justos, verdadeiros. Os ambiciosos e avarentos precisam de se esconder em Jesus e buscar a sua glória, e não a deles mesmos. Precisam de menosprezar a própria santidade e ajuntar tesouros no céu. Os que não oram precisam de sentir a necessidade, tanto da oração secreta como da familiar, e precisam de fazer as suas súplicas a Deus com muito fervor. E um outro texto, antes deste, em Atos dos Apóstolos, na página 334, diz assim, assim Paulo exprimiu por palavras o seu desejo para com os crentes. Aqui é citado Colossenses capítulo 1, versículos 2 a 11, porque quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, escreveu também a carta aos Colossenses. A preocupação de Paulo era a mesma, ele estava na prisão, ele via que os seus dias já seriam poucos aqui neste mundo, e a preocupação dele era instruir bem a igreja antes dele morrer. Então ele escreveu a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. E vemos aqui que na carta à igreja de Colossos, ele também tem a mesma preocupação, porque, já agora eu vou ler o versículo Colossenses 1:12. Colossenses 1:12, não é, irmão? Não. Colossenses capítulo 1, versículos 2 a 11. Se o irmão puder ler já agora, se tiver aí, Colossenses capítulo 1, versículos 2 a 11. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. E depois então Ellen White diz, assim Paulo exprimiu por palavras o seu desejo para com os crentes em Colossos. É um elevado ideal que estas palavras apresentam ao seguidor de Cristo. Elas mostram as maravilhosas possibilidades da vida cristã e tornam claro que não há limite para as bênçãos que os filhos de Deus podem receber. Crescendo constantemente no conhecimento de Deus, eles podem ir de força em força, de altura em altura na experiência cristã, até que, pela força da sua glória, se tornem idóneos para participar da herança, a tal herança dos santos,
na luz. O que é que Paulo aqui, à igreja de Colossos, Paulo incentiva-os a permanecerem como estão e a subirem cada vez mais na escada da espiritualidade e da santificação. E aqui em Efésios, Paulo tem a preocupação de advertir contra algumas coisas que estavam a querer novamente entrar dentro da igreja. Mas aqui o que é que notamos? Notamos que há um ideal elevado que Deus tem para nós e que nós devemos pôr os olhos nesse ideal elevado e não baixar a norma. E não baixar a norma e decidirmos andar nesse ideal que Deus tem para a sua igreja, não é? Porque se nós não pusermos os olhos nesse ideal, nós não vamos chegar lá. Pois é. A gente só atinge, a gente só alcança aquilo em que pomos os nossos olhos, não é? Se o ideal é este, então nós vamos até aqui. Mas se os nossos olhos forem mais altos e o ideal é este, então nós vamos esforçar-nos por ir até aqui. Estão a ver? Por isso é que o inimigo não quer que estas verdades da vitória sobre o pecado e da santidade, da perfeição de caráter, sejam colocadas na mente, diante da mente dos crentes. Porque não quer que esse ideal esteja na mente dos crentes. Não quer, porque se não tiver lá esse ideal, nem sequer o crente tenta atingir, porque nem sequer se fala nele, nem sequer pensa nele, nem sequer é pregado, nem sequer... Eu faço uma vida comum, normal, portanto. É uma vida normal, comum. Exatamente, e é isso que o inimigo quer. E o que Deus quer não é que nós atinjamos um elevado ideal, mais santo, não é? À imagem de Deus, ser imitadores de Deus, diz ele no verso 1, não é? Ser imitadores de Deus. Muito bem, muito bem. Irmão, vamos avançar para a lição de segunda-feira. E aqui na lição de segunda-feira, a preocupação de Paulo, ou melhor, que corresponde, portanto, aqui a partir do versículo 6, quando Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, aqui parece, reparem, os primeiros 5 versículos, Paulo parece estar aqui está mesmo preocupado, portanto, em que os crentes não voltem a práticas imorais, não vivam práticas imorais, ou não voltem à vivência dessas práticas imorais. A partir do versículo 6, Paulo, eu diria que entra em algo um pouco mais subtil, no bom sentido, que é, portanto, ele está preocupado com as palavras vãs. Ou seja, qual parece ser a preocupação aqui de Paulo? É com palavras que, se forem aceites na mente, podem abrir na mente o caminho para a tal imoralidade. Ou seja, uma coisa é eu ver, digamos, a imoralidade com os olhos, algo que não devo ver. Mas outra coisa pode ser eu albergar na minha mente ideias perigosas, resultantes de palavras vãs, que me podem indiretamente levar, digamos, ao mesmo pecado que Paulo já condenou nos versículos 1 a 5. Não será isso, irmão? Se lermos atentamente o versículo 6, ele diz assim, portanto, não se esqueçam, isto é uma sequência de pensamentos, de raciocínio que o apóstolo Paulo está a seguir com a igreja. E ele diz, a seguir a dizer, nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Paulo, no versículo 6, diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é que isto quererá dizer? O que é que Paulo está a querer dizer? A continuação do versículo diz, porque por estas coisas, quais coisas? As do versículo 5, as do versículo 4, as do versículo 3. O versículo 3, 4 e 5 mencionam aqui a fornicação, a impureza, a cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices, a fornicação novamente, a impureza novamente, a avareza novamente. Portanto, quando ele diz no versículo 6, porque por estas coisas vem a ira de Deus, quais coisas? As coisas do versículo 3, 4 e 5. Exatamente. Ou seja, as palavras vãs seria talvez uma forma de desculpar na mente a ideia de que essas coisas sejam assim tão graves, não? Ou seja, ele dá a entender que as coisas são graves e que se as pessoas as praticam, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E depois ele diz, cuidado com as palavras vãs de alguns que podem dizer que não há problema nenhum em fazer isso. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Qual era o problema? Mas isto é normal... Isto é normal, estas coisas, nós podemos ser cristãos e membros da igreja e ao mesmo tempo, nós ao sábado à noite irmos a uma discoteca, irmos dançar um pouco, irmos ver um filme, ou então ver um filme até às 2 da manhã, ali num grupinho restrito.
Portanto, e nós sabemos que esse tipo de coisas tem existido ao longo dos anos. Há muitos membros de igreja que no sábado de manhã estão nos serviços de culto, não é? São diáconos, e depois à noite vão para discotecas, vão fazer um tipo de vida diferente. Portanto, o que é que Paulo está a dizer aqui? Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, ninguém vos engane com o raciocínio que vocês podem continuar com estas coisas e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Ora bem, é isso mesmo. É isso Portanto, mesmo. não deixem que ninguém vos engane com este raciocínio, porque vocês não vão ter o reino de Deus. Ele diz bem claro no verso 5, não terão herança no reino de Cristo e de Deus. E depois, para corroborar esta ideia, na segunda metade do versículo 6, ele diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Exatamente. Ele diz que as coisas do versículo 3, 4 e 5 são desobediência a Deus. Exato. E ele diz que isto e que priva as pessoas do reino de Deus. E que diz que vem a ira de Deus. Exatamente. Portanto, há duas coisas que ele diz. No verso 5 diz que estas coisas privam as pessoas de entrar na nova terra. Certo. E no verso 6 diz que as pessoas vão sofrer a ira de Deus. Não só não entram na nova terra, como recebem a ira de Deus. A ira de Deus. Exato. Então, Paulo quer deixar bem claro que estas coisas não são aceitáveis. São coisas muito sérias, muito solenes, muito graves, não é? Exatamente. E diz que é desobediência. E que os que praticam isto são filhos da desobediência. Diz ele a terminar o verso 6. São filhos da desobediência. Portanto, sabe, irmão, desobedecem a Deus. Às vezes nós encontramos na igreja, é triste dizê-lo, mas é uma realidade, pessoas que não gostam, quando às vezes alguém, enfim, motivado pelo amor de Cristo no seu coração, faz advertências a pessoas que têm práticas que não são corretas. Pois bem, essas pessoas que são repreendidas às vezes não gostam de ouvir essas repreensões. Mas eu quero aqui deixar bem explícito que essas repreensões, se o irmão ou a irmã ou o jovem que nos está a ouvir já ouviu alguma dessas repreensões, saiba que a pessoa que o está a repreender é porque o ama verdadeiramente, ou a ama verdadeiramente. Porque realmente Paulo está aqui a dizer, cuidado que ninguém vos engane com palavras vãs, e essas palavras vãs é tentar atenuar ou minorar a gravidade desses pecados, destas práticas. Portanto, há uma gravidade muito grave, passo o pleonasmo, em praticar estas coisas que Paulo denuncia aqui nos versículos 3, 4 e 5. E então, para reforçar a ideia, ele diz, cuidado que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, que ninguém vos engane no sentido de vos dar a entender que não há mal nenhum ou não há assim tanto mal em fazer essas coisas. Há muito mal. Portanto, é preciso que isto fique muito claro na mente de todos os cristãos. E, portanto, todos aqueles que vos chamarem a atenção para isto, querem o vosso bem, estão alinhados no mesmo espírito de Paulo. E devem ser respeitados, devem ser encorajados e não criticados, não é? Como se fossem pessoas, digamos, más, que querem o mal das pessoas, que querem privar a sua liberdade em Cristo. Não, a liberdade em Cristo não é para fazer coisas más, não é? E isto são coisas más, não é? E... Por outro lado, é claro, também não devemos, os membros de igreja não devem deixar-se enganar com palavras vãs por parte daqueles que, estando fora da igreja, que não são membros de igreja, mas que com quem têm amizade, com quem têm amizades, que os convençam de que não há problema nenhum em ter aquele tipo de vida de vez em quando, não é? E porque já agora, irmão, tanto vêm de dentro como vêm de fora. Estes argumentos tanto vêm de dentro como vêm de fora. Porque se nós tivermos amizades com pessoas de fora, essas pessoas de fora podem influenciar para este tipo de raciocínio também, muitas vezes influenciam mesmo. E eu faço aqui um outro apelo, que é muito cuidado com as amizades que tendes, porque muitas amizades se têm revelado catastróficas para a vida espiritual de muitos. Sim. Não é por acaso que Paulo aqui diz no versículo 7, e continuamos com a nossa análise aqui desta passagem, portanto, não sejais seus companheiros. Não é uma opção, é uma imposição que Paulo faz. Portanto, Paulo não está aqui a dizer... eu concedo que possais ser seus companheiros. Não sejais seus companheiros. É uma afirmação perentória. E aqui na minha tradução diz, no versículo 7, não sejais participantes com eles. É esse versículo que o irmão está a ler. É o versículo 7.
Aqui diz não sejais seus companheiros, ou seja, não, sejam companheiros. ou seja, não tendo amizade com essas pessoas. Enfim, quando nós dizemos aqui não ter amizade, não é nós termos inimigos, não é, claro, isso não é típico de um cristão, não é? Um cristão deve amar a todos, e quando eu digo amar a todos é ser respeitoso para com todos, mas esse amor não nos pode levar agora a nós sermos, desculpem, vou usar uma expressão mais popular, ombro com essas pessoas, não pode ser, não dá, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, é o que nos diz Amós 3.3, ou seja, não faz sentido nós termos amizades íntimas com pessoas que não comungam dos mesmos valores, dos mesmos princípios que nós temos. Respeitamos essas pessoas, sim, mas elas fazem a sua vida e eu faço a minha, eu cato lá, digamos, respeitosamente, quando encontro essas pessoas na rua, quando as vejo, devo cumprimentá-las, respeitosamente, claro, devo desejar o bem, devo procurar fazer algo para, eventualmente, tocar o seu coração, para, a partir daí, eu ter uma via de entrada para poder levar a palavra de Deus para essas pessoas, mas eu não posso participar, digamos, de um companheirismo com essas pessoas, é o que Paulo diz aqui no versículo 7, é claro, irmãos. Exatamente. Diga, irmão, desculpe. Porque essa amizade faz com que nós comecemos a praticar os mesmos hábitos e costumes desse amigo. Exatamente. Portanto, a tendência é essa, praticamos os mesmos hábitos e costumes. E quando se criam grandes laços de amizade, normalmente depois nós temos receio de magoar a pessoa, não é? De quem somos amigos. E então, para não magoar, acabamos por ceder em fazer coisas que não deveríamos fazer, não é? E isso a gente diz, é só uma vez, eu vou ceder só uma vez, pois. Mas depois acaba, cede uma segunda, passado algum tempo, e uma terceira, etc. E uma terceira e por aí fora, não é? Depois é mais fácil. Portanto, claramente, eu creio que esta noção ficou aqui bem clara. Ou seja, Paulo não apenas está a condenar práticas imorais, mas está também a condenar discursos que fazem ver ou colocam essas práticas imorais sob uma luz favorável, que não deve ser o caso. Portanto, deve-se dizer que essas práticas, mencionadas por ele nos versículos 3 a 5, são perigosas e, portanto, cuidado com os discursos, com as tais palavras vãs, que podem induzir as pessoas a pensar que não há problema nenhum em praticar isso ou praticar só uma vez por outra, etc, etc. Muito bem. Irmão, vamos avançar agora, para a lição. O versículo 8 diz, vocês erais trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz, em bondade, justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável a Deus. Exatamente. Portanto, novamente o apóstolo Paulo, ele está preocupado em que os crentes aprovem apenas e vivam apenas aquilo que é agradável a Deus. Exatamente. Diz o verso 10. Esta é a grande preocupação. Ou seja, o que é que Paulo faz? Ele denuncia algo que é imoral e depois põe o ideal cristão à frente. Isso. Denuncia uma coisa imoral, põe o ideal cristão à frente. E denuncia algo, põe o... Ou seja, faz este contraste para nós vermos de onde temos que fugir e para onde temos que ir. Muito bem, é isso mesmo. Há aqui um comentário de Ellen White à lição desta semana, na página 63, e que vem nas Meditações Matinais Filhos e Filhas de Deus, na página 200, e que diz assim... Porque aqui, referência aqui, andar na luz. Andai como filhos na luz. E Ellen White diz assim, andar na luz quer dizer, agora, muita atenção, decidir, exercitar o pensamento. Quando alguém decide uma coisa, está a pensar e decide. Okay? Exercitar o pensamento, decidir, exercer força de vontade. Andar na luz quer dizer exercer força de vontade. Exercitar o pensamento, decidir, num sincero esforço de representar Cristo na doçura de caráter. Quer dizer, afastar toda a disposição para a melancolia. Vocês não devem ficar satisfeitos apenas ao dizer, eu sou um filho de Deus. Estão a contemplar Jesus e pela contemplação, transformando-vos à sua semelhança, isto é que é andar na luz. Andar na luz significa avanço, progresso nas realizações espirituais, cada vez mais alto. Isto é andar na luz. Portanto, é este tipo de vida que o apóstolo Paulo quer para o crente. E há aqui um outro texto de um manuscrito de Ellen White, 1897, que é o manuscrito 41, que diz, fala do Espírito, porque aqui diz, portanto... que devemos andar como filhos da luz. Para nós conseguirmos fazer isso, o Espírito de Deus tem que habitar em nós. Ela diz assim, a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma.
Não vemos Cristo, nem falamos com Ele, mas o seu Espírito está tão perto de nós, num lugar como em outro, através do seu Espírito. Ele atua não só em cada pessoa que recebe a Cristo, mas por meio dessa pessoa que recebe a Cristo. Os que conhecem a habitação do Espírito no seu interior revelam os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Portanto, para podermos andar na luz, nós temos que ter o Espírito em nós, o Espírito Santo em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus em nós. Senão, não conseguimos andar na luz. Mas, para termos o Espírito de Deus em nós, nós temos que fazer esse tal esforço para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. E depois, então, o Espírito de Deus em nós fazer o esforço para representar Cristo no caráter. Muito bem. Vamos avançar, então, para a lição de terça. A lição de terça-feira. E aqui, a partir do versículo 11, Paulo faz aqui, portanto, mais um apelo, digamos, a algo que nós devemos fugir, não é? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O nosso autor chamou aqui a atenção e realmente eu nunca tinha visto esta ligação de forma tão clara como agora vi, confesso, que quando Paulo faz aqui este apelo para que nós possamos condenar estas obras infrutuosas das trevas, ok? Que esta condenação não é tanto uma condenação em termos de denunciar ou denúncia daquilo que é errado, porque logo a seguir o versículo 12 diz: porque o que eles fazem ao oculto até dizê-lo é torpe. Então, se dizê-lo é torpe, então nós não devemos denunciar certas coisas, não é? Porque se estamos a fazê-lo, estamos a dizer o que eles fazem, portanto, então isso é torpe. Eu penso que esta condenação, portanto, olhando aqui bem para o contexto, é que nós, ao não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas, nós vamos aprovar o que é agradável ao Senhor, versículo 10, portanto, estou a tentar pôr o versículo 11 no contexto, não é? E então nós podemos perceber que a melhor forma de nós condenarmos, portanto, estas obras infrutuosas das trevas é manifestando uma atitude e um comportamento que seja aprovado e agradável ao Senhor. Ao fazermos isso, portanto, nós estamos, pelo nosso comportamento e por contraste, nós estamos a denunciar, digamos, as obras infrutuosas das trevas. Será isso, irmão? Também, sim, também porque realmente... Eu gostei desta resposta também, porque não é só, claro, mas também é. E agora queremos dar ênfase ao também, não é? De facto, se nós, na nossa própria vida, exibirmos uma alternativa de um estilo de vida diferente, nós estamos a expor dessa maneira que as obras das trevas não são boas, são más, porque há uma coisa melhor. Nós estamos a expor às pessoas que há uma coisa melhor pelo nosso estilo de vida, pela nossa maneira de viver. E ao exibirmos o fruto do Espírito, podemos também ganhar os mundanos para a fé em Cristo. Isso. E os mundanos podem ver em nós um comportamento diferente e um comportamento que realmente é aquele que vai evitar a ira de Deus. Irmão, não é verdade que muitas pessoas elas são muito mais sensíveis àquilo que vem do que àquilo que ouvem? Reparem, normalmente, digamos, Sim. na sociedade em geral, as pessoas com elevado índice intelectual não são a maioria, ok? Onde é que eu quero chegar com este meu ponto? Onde eu quero chegar é o seguinte: muitas vezes nós apresentamos a verdade com argumentos lógicos, com argumentos fortes. E realmente, do ponto de vista da lógica, são argumentos às vezes ou muitas das vezes imbatíveis, porque estão alicerçados numa combinação de factos e de verdades que são imbatíveis. Mas para muitas pessoas, para o comum dos mortais, isto não atinge a sua mente. Porquê? Porque a pessoa está tão embrutecida na sua imoralidade, na sua vivência imoral, que a mente dela está tão obscura, está tão obscurecida, que a pessoa não capta isto. Ou seja, a argumentação da verdade não tem efeito nenhum na sua mente. Mas quando ela vê um exemplo vivo diante dela, isso já pode tocar. E, portanto, eu creio que Paulo aqui está a dar muita ênfase. Reparem, não vamos excluir o poder e a necessidade do testemunho verbal, porque senão punhamos Paulo em contradição com ele próprio, não é? E não podemos fazer isso. Paulo não vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não anuncio o Evangelho. Anuncio, ou seja, anuncio de forma verbal, não é? Mas Paulo aqui está a dar ênfase ao comportamento, à nossa vivência.
dizendo ou querendo dar a entender que o nosso exemplo, a nossa vivência, digamos, ao ser apresentado diante daqueles que vivem nas obras infrutuosas, é a melhor forma de condenar essas obras. É eu não as praticar, é eu viver uma vida em que me afastei completamente dessas obras. Isso vai incomodar mais o pagão, o gentio, do que, digamos, muitos argumentos que eu posso usar para o convencer. Sim ou não, irmão? É verdade, está correto. Ellen White não tem uma frase, agora não me lembro onde é que ela diz, que uma vida íntegra é um argumento que é imbatível, portanto, para o descrente. O descrente não consegue contradizer esse argumento, não é? Ele pode tentar contradizer argumentos intelectuais, mas esse aí, de uma vida pura, santa, não consegue, quer dizer, isso é imbatível. Sim, e isso, de facto, atraía muita gente para Cristo quando ele esteve aqui na Terra. As pessoas sentiam-se atraídas para ele pelo tipo de pessoa que ele era, pelo tipo de vida que ele tinha, e as pessoas sentiam-se atraídas e gostavam de o ouvir e de aprender com ele, e até gostavam de ser como ele e copiá-lo, não é? Então, mas era certamente o seu caráter que atraía, não é as pessoas em primeiro lugar. O seu caráter de amor, de bondade, de carinho, de simpatia, enfim, de ternura. Tudo isso atraía certamente as pessoas, não é? Atraía as crianças. Repare, uma criança normalmente não se deixa enganar, ou não é fácil enganar uma criança. E nós vemos nos evangelhos que as crianças sentiam-se atraídas por Jesus. Eu penso que aqui está uma prova muito forte de que o caráter de Jesus era realmente um caráter atraente, porque as crianças sentiam-se atraídas por Jesus. Pois era. É bonito, de facto. E existe aqui, no entanto, uma palavrinha no final do verso 11 que diz: antes, porém, reprovai-as. Aqui a versão diz condenai-as. Condenai-as. E aqui a palavra condenai. Já agora, irmão, qual é a palavra que aparece no versículo 13? Porque aqui eu tenho a mesma palavra. Já agora, eu vou ver aqui no original grego também. No versículo 13? No versículo, portanto, 13 diz assim: já estou a ver. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas. E aqui ele diz sendo condenadas. Qual é a palavra no grego? Eu vou ver. Portanto, versículo 11. Aqui no versículo 11, no final, a palavra, eu não sei pronunciar muito bem as palavras no grego, embora eu as consiga reconhecer quando as vejo por escrito. A pronúncia muitas vezes não é correta, mas aqui parece ser, pronto, é elegjo. Portanto, se nós elegkete. Portanto, que aqui também tem o sinal de expor. Portanto, isto é convencer, repreender, portanto, corrigir, redarguir. Também tem esse significado aqui, segundo esta versão que eu tenho aqui, grego e inglês. Agora, deixe-me só ver se é a mesma palavra que aparece no versículo 13. Enquanto o irmão vê se é a mesma palavra, portanto, aqui, esta palavra no final do verso 11 significa repreender, redarguir, corrigir, convencer. Portanto, e agora vamos então ver se no 13, mas todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, só não manifestam. Portanto, vamos ver se é a mesma palavra. Portanto, isto é... Eu por acaso não fui ver. 1651, 5720, 1651, 5720. Eu não fui ver, não. Não, parece não ser a mesma, não. Não aparece aqui. Portanto, sendo condenadas... Não, aqui... Não, é a mesma, só que está numa outra forma diferente, portanto... Elegkete e aqui é elekomená, portanto... Exatamente. É a mesma coisa que nós vimos anteriormente, que respeita à palavra porneia. Pornos, porneia, portanto, depois há os tempos dos verbos. E depois há as declinações na língua grega, portanto, que fazem estas diferenças na parte final. Mas a raiz é a mesma, é assim, senhor. A raiz é a mesma. Portanto, e aqui diz, portanto, sendo expostas, dá aqui a tradução do inglês da palavra grega, sendo expostas.
Portanto, então, e como é que aqui o que é que Paulo diz aqui no versículo 13? Sendo condenadas pela luz. Então, a melhor forma de nós podermos condenar algo ou expor algo é pela luz. Sim. Ou seja, é apresentar a luz. Qual luz? A luz da verdade. Portanto, porque através da verdade todo o erro, toda a mentira é exposto, não é? Quando eu apresento a verdade, toda a mentira, digamos, que contradiga essa verdade, cai por terra, não é? Sim, correto. Correto. Portanto, Pela nossa maneira de viver, nós somos uma luz que mostra aquilo que está errado. exatamente. Aquilo que está, portanto, porque as coisas más, portanto, em princípio, pelo menos noutros tempos, fazem-se às escondidas, não é? Em segredo, em secreto. E a luz, quando penetra nos sítios escuros, secretos, ilumina tudo. Ilumina tudo. Ou seja, quando a luz entra, portanto, não há trevas. Portanto, Paulo está aqui a defender uma estratégia para mostrarmos a bondade de Deus, e os crentes devem expor as obras infrutíferas das trevas mediante a exibição da alternativa justa para todos verem. Sim, está correto. Condiz com o pensamento do apóstolo Paulo aqui, é que ele quer que os crentes sejam essa luz no mundo. Exatamente. Vós sois a luz do mundo. Exato. E ele quer que os crentes sejam a luz do mundo. Ao serem a luz, estão a iluminar o mundo com respeito ao que é certo e o que é errado. Está correto esse pensamento, sim. É. Muito bem, mas creio que há espaço sempre para nós podermos, reparem, assim como Paulo aqui, reparem bem, ele fala, ele diz, reparem bem, não podemos também pôr Paulo em contradição, não é? Porque se nós pensarmos que esta condenação das obras infrutuosas das trevas impede-me de eu dizer qualquer coisa sobre o que é negativo, então o próprio Paulo aqui também errou, quando ele faz menção às torpezas, à prostituição, à impureza, à avareza, às parvoíces, às chocarriças, portanto, aos devassos, aos impuros, aos avarentos. Paulo mencionou aqui várias palavras em que denuncia aqui obras infrutuosas das trevas. Então, não é de todo... Em todas as outras cartas que ele escreveu. Exatamente. É a mesma coisa. Ou seja, para dizer o quê? Não é de todo incorreto nós, através do nosso discurso verbal, denunciarmos essas práticas ou essas obras infrutuosas das trevas. Exato. Ok? Portanto, que isto fique claro também. Ok? Muito bem. Podemos Muito passar... Bem, agora, já há aqui um texto Sim, que gostava de ler, que diz assim, isto está na página 64 dos comentários, Conselhos aos pais, professores e estudantes, na página 367. E diz assim, a imoralidade de toda a espécie está a lutar pela supremacia, operando contra as manifestações do poder do Espírito Santo. A mais vulgar conversação e as ideias baixas e pervertidas são entretecidas na textura do caráter e contaminam a alma. As reuniões sociais baixas e comuns, as festas baixas e comuns, para comer, para beber, para cantar, para tocar instrumentos de música, são inspiradas por um espírito das regiões inferiores. Portanto, as festas e reuniões sociais baixas e comuns. Portanto, é um tipo de festa, portanto, e reuniões sociais baixas e comuns. São inspiradas por um espírito das regiões inferiores. Estas reuniões são uma ofrenda a Satanás. Portanto, era aquilo que existia no mundo greco-romano e que existe hoje também, pois com certeza à nossa volta existe muito disto, não é? São uma ofrenda a Satanás. Isto é sério e devia ficar na nossa mente estas frases. Pois nessas condescendências com o próprio eu, a mente torna-se tão absorvida como na embriaguez da bebida. Abre-se a porta às companhias vulgares. Os pensamentos soltos a correr num registro inferior pervertem em breve todas as faculdades do ser. E todas estas coisas vão tendo a sua influência sobre o caráter. Portanto, cuidado com as festas e reuniões sociais baixas e comuns para comer, beber, cantar e tocar instrumentos de música que são inspirados por um espírito das regiões inferiores e são uma ofrenda a Satanás. O outro texto... Bom, já agora deixe-me só fazer um breve comentário. Eu creio que uma das dificuldades maiores que todos nós temos quando convivemos, quando nos relacionamos uns com os outros, é manter um nível de linguagem que seja, digamos, o mais correto possível. Porque normalmente as pessoas parece que só se conseguem comunicar num nível muito baixo de linguagem. Por exemplo, quando nós vamos a determinados sítios,
sei lá, entramos em sítios onde estão pagãos. O que é que eles falam? Falam de coisas muito baixas, com uma linguagem muito baixa, muito vil. Fala-se de desporto, de futebol, de política, critica-se este e mais aquele, ou seja, mas tudo num nível muitíssimo baixo. Eu creio que nós cristãos, e eu creio que este é um dos grandes apelos do apóstolo Paulo aqui nesta passagem que estamos a ler, é que nós cristãos saibamos que nós precisamos estar num nível acima deste nível, não é? Isso, correto. E, por exemplo, não sei como é que na sua versão diz, mas quando fala aqui, por exemplo, na chucarrices, no versículo 4, o que é esta chucarrices? Eu, por acaso, não vi no dicionário o que é que a palavra chucarrice quer dizer, mas isto, enfim, a noção que eu tenho da minha mente de chucarrice é aquela linguagem baixa, vil, digamos, que não eleva, não é? Já agora posso ver também aqui. Portanto, no fundo são palavras baixas, grosseiras. Mas já agora seria bom ver aí no portanto, dicionário. significado de chucarrice: gracejo arrogante, presunçoso, zombaria ou de respeito. Portanto, e agora tem aqui também a definição do termo chucarrice no idioma grego. Qual é a definição de chucarrice no idioma original do Novo Testamento? Chucarrice em grego é eutrapelia, termo composto de eu e tropé. No grego, eus é a palavra em forma neutra, bom. É advérbio como bem feito, é usado como prefixo de verbos. Tropé tem aparente origem numa palavra primária que significa girar, a volta completa de um objeto que gira ao redor de um ponto ou de um eixo, o que figuradamente aponta aos que promovem revolta, perturbação moral, quem vai contra sistemas e métodos tradicionais da sociedade. A chucarrice é um comportamento de pessoas que dão respostas rápidas, faz zombarias bem elaboradas, vive em libertinagem, tem a ver com gente sensual, é quem se entrega aos atos sexuais depravados, quem só pensa em diversões imorais e sente prazer em vadiagens barulhentas. Está muito bem definido. João Ferreira de Almeida, ao traduzir o Novo Testamento para a língua portuguesa, encontrou o termo chucarrice para eutrália, que é a ação exageradamente inconveniente que ultrapassa a moralidade. Com certeza ele usou este termo sabendo que o adjetivo chucarreiro é termo português com origem no idioma espanhol chucarrero, que significa pessoa indecente. Curiosamente, o termo chucarrice em inglês tem um sentido mais amplo que conflito. Também descreve a situação de colisão, abalroação, trombada e choque. Portanto, temos aqui, enfim, uma palete muito vasta do que é que significa este termo chucarrice, não é? Está muito boa essa definição. Acho que ficamos com uma ideia, portanto, é todo este tipo de coisas que Deus não aprova. Não gosta de ver num crente, num membro da igreja, num adventista do sétimo dia. Deus não aprova este tipo de coisas num adventista. Ou seja, devemos ter sempre uma preocupação e uma preocupação com as palavras, consciente com as palavras, com o discurso que nós usamos. Ou seja, uns com os outros nós deveríamos tentar elevar-nos espiritualmente, aconselhar-nos uns aos outros, não estar a usar uma linguagem baixa para estarmos ali, digamos, numa diversão barulhenta, não é? Uns com os outros e a dizer baboseiras para nos rirmos, que isso não tem, digamos, qual é, digamos, qual é o valor educativo ou formativo que esse tipo de conversas tem? Não é nenhum. Do caráter para a vida eterna, não é? Nenhum, em vez de preparar, desprepara. Exatamente. Aquilo que já se alcançou, volta atrás. Portanto, a nossa linguagem tem que se revestir de uma outra natureza. Estar num outro nível. Num outro nível, é isso mesmo, num outro nível. O segundo texto que eu ia vos ler está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337 e na página 64 aqui dos comentários. E diz assim: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Lembram-se daquele versículo da Bíblia? Vós tendes a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo diz estas chucarrices. É óbvio que não. Não. Quem tem a mente de Cristo não usa esta linguagem, não usa este tipo de conversas. Conforme diz o verso 4, nem conversação torpe, nem
Então, chucarrices. Portanto, quem tem a mente de Cristo não usa conversação torpe, nem tem estas chucarrices. E ela continua a dizer assim, portanto, quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Mas é preciso estar unido a Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão do nosso semblante transforma-se. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador. E o aspecto exterior testifica da paz e da alegria que reinam no coração, no interior. Fruímos o amor de Cristo como a vara tira alimento da videira. Se somos enxertados em Cristo, se fibra por fibra somos unidos à videira viva, daremos prova desse facto, produzindo ricos cachos de fruto vivo. Se estamos ligados à luz, seremos canais de luz. E nas nossas palavras e atos refletiremos luz para o mundo. Os que são verdadeiramente cristãos estão ligados com a cadeia do amor que une a terra ao céu, que liga o homem infinito ao Deus infinito. A luz que resplandece na face de Jesus Cristo brilha também no coração dos seus seguidores para a glória de Deus. Então, estes textos devem ser lidos mais do que uma vez e meditados. Devem ser meditados e lidos mais do que uma vez, porque isto tem poder, isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus lida tem poder, não é? Começa a fazer parte de nós. Então, que nós possamos ter a mente de Cristo, o seu caráter, a sua pureza, o seu amor, a sua mansidão, e que nós possamos ter este poder transformador que modifica o nosso caráter e a nossa aparência. Muito bem, irmão. Indo para a lição de quarta-feira, achei interessante aqui este título, Agarrar as Pechinchas. Eu até lhe daria um outro título, eu diria Agarrar os Saldos, não é? Porque... Já agora só dizer, nós estamos a comentar na lição de quarta-feira os versículos 15, 16 e 17. Isso. Quem quiser ler em casa, então, para acompanhar, é os versículos 15, 16 e 17. Assim como a lição de terça foi sobre os versículos 11, 12, 13 e 14. Muito bem. Então, aqui há aqui uma noção muito interessante que Paulo aqui apresenta. Portanto, Paulo diz aqui, portanto, remindo o tempo. O que é esta noção de remir o tempo significa? Portanto, há aqui um comentário, portanto, aqui na lição de quarta-feira, que diz, na frase remindo o tempo, Paulo usa o verbo exagorazo, portanto, que também usa em Colossenses 4:5, e retirado do ambiente de mercado é uma forma intensiva do verbo comprar e significa agarrar as pechinchas, oferecidas enquanto aguardamos o regresso de Cristo. Estas pechinchas, podemos dizer os saldos, não é? Ou seja, preços mais em conta. O tempo aqui é a palavra grega kairos, que descreve um momento de oportunidade. O tempo até ao fim é um período prometedor que deve ser plenamente usado. É também um tempo desafiador porque os dias são maus, como diz no versículo 16, no mesmo versículo 16. E porque o curso deste mundo é dominado pelo príncipe das potestades do ar. Ou seja, o que é que Paulo quer aqui dizer? Nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida para estarmos focados, digamos, no nosso objetivo supremo. E o objetivo supremo, ele já tinha mencionado nos versículos anteriores, portanto, que é nós andarmos, portanto, como ele diz aqui, sermos imitadores de Deus, não é? Portanto, andar em amor, como também Cristo nos amou, andai, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, andar aprovando o que é agradável no Senhor, não comunicando com as obras infrutivas das trevas, enfim, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Portanto, Paulo aqui está a dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, ou seja, aproveitai toda e qualquer oportunidade para duas coisas. A edificação do vosso caráter e para dar testemunho da vossa fé a outros. Eu creio que basicamente é isto. Não sei se o irmão tem outra ideia. É isso mesmo, perfeito. E, é interessante que esta é uma das palavras que são utilizadas no Novo Testamento para descrever aquilo que Cristo fez por nós. Há várias palavras. E exagorazo é uma palavra que diz que quando a Bíblia diz fostes comprados por preço o sangue de Cristo, não é? Cristo fez isto. Cristo comprou-nos, Cristo remiu-nos. A palavra remir, Cristo nos remiu, é a palavra exagorazo, é uma das palavras usadas no Novo Testamento. E aqui Paulo utiliza esta palavra para a atitude que nós temos que ter em relação ao tempo. Isso.
em relação a aproveitar bem o tempo. Portanto, temos que remir, temos que salvar o tempo, temos que agarrar este tempo, estas oportunidades que nos vêm cada dia, certos momentos do dia, porque este tempo aqui, a palavra que Paulo utiliza não é Cronos, é Kairos. Pois. A palavra Cronos é o tempo cronológico, E o tempo não é? E a palavra Kairos significa um momento específico, uma ocasião específica, um período específico. Por exemplo, o tempo da Páscoa é um Kairos, o tempo do Pentecostes é um Kairos. Portanto, são tempos pontuais, são momentos pontuais. Exatamente, são ocasiões pontuais no tempo em que se faz algo específico, são ocasiões especiais, Kairos. E o Paulo está a dizer que nós devemos saber reconhecer essas oportunidades, não é? Que surgem durante o dia e aproveitar essas oportunidades para usar esse tempo, para nos prepararmos o nosso caráter e para a salvação dos outros, e não para nos divertirmos, para gozarmos, para nos entretermos, portanto, para passar o tempo numa boa. Estão a ver? A ideia é aproveitar o tempo para preparar o nosso caráter para a vida eterna e aproveitar o tempo para trabalhar para a salvação de outros. É isto que Paulo quer dizer, Kairos, aquelas ocasiões. Olha, agora estou a ver aqui uma oportunidade de fazer isto para Deus, ou de estudar a Bíblia, ou de estudar a lição, ou de ler aqui um livro de Espírito de Profecia. Estão a ver? E exagorazou é tirar, portanto, agarrar esse tempo, agarrá-lo, comprá-lo para nós. Isso. Portanto, para nós. Portanto, não desperdiçar. De remir, portanto, é realmente salvar aquele tempo para nós. Muito Isto bem. é muito importante porque ele diz, portanto, andai como sábios, no versículo 15, ele diz, andai como sábios, não como necios. O que é que Paulo está a dizer aqui? Que é muito importante a compreensão das coisas espirituais e não a ignorância. Não é bom sermos ignorantes nas coisas espirituais, é importante nós sermos entendidos nas coisas espirituais, procurarmos compreender, entender, porque isso é extremamente importante. E depois então ele diz aproveitar o tempo para isso, Exato. Não é? Porque os dias são maus. Muito bem. Não sejais insensatos, diz ele no verso 17, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Isso. Cá está. Ele diz andai como sábios, no verso 15, e agora no verso 17 ele diz procurai compreender a vontade de Deus. Então, e estes textos parecem ser paralelos, o 15 e o 17. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, no fundo, o que é? Ou seja, ele diz no final do versículo 15, andai como sábios, e depois no final do versículo 17 ele diz, entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, o que é ser sábio? Bem. O que é o sábio? É o que entende qual é a vontade do Senhor. Exatamente. Portanto, e nós devemos aproveitar o tempo, tal Kairos, as oportunidades que surgem, não é? Para aprender mais acerca de Deus. Ou seja, aquelas oportunidades são pontuais, ou seja, que quando passam acabou, já não dá para... Quando passam acabou, já não dá para agarrar mais. É a tal ideia do saldo, não é? O saldo é temporário, não é? Num tempo... O saldo, as pechinchas. As pechinchas, exatamente. O irmão mencionou, não, que tem o título da nossa lição, agarrar as pechinchas, não é? Portanto, agarrar essas oportunidades para realmente aprendermos qual é a vontade de Deus e vivermos como sábios, não é? E não como necios. Aqui há um comentário de Ellen White também muito bonito, muito importante, que está na página 65 e que diz assim: Cristo veio ao mundo para se empenhar num combate singular com este inimigo do homem, para assim arrebatar das garras de Satanás a humanidade. Para alcançar este objetivo, não poupou a sua própria vida. E agora Ellen White vira para nós o raciocínio e diz assim: e agora que Cristo fez isto, e agora, na força que Cristo dará, o homem tem de manter-se de pé. Cristo fez isto, agora a nossa parte é manter-nos de pé com base nisto que Cristo fez para nós. E agora, na força que Cristo dará, o homem tem de manter-se de pé como fiel sentinela contra o inimigo astuto e conspirador. Diz o grande apóstolo, já lemos, vede prudentemente como andais, Efésios 5,15. Guardai, quando ele diz vede prudentemente como andais, Ellen White diz assim, guardai todas as vias da alma. Ou seja, guardai todas as avenidas de acesso à alma. São os 5 sentidos. São as avenidas de acesso à alma. Certo.
Ou seja, devemos ser muito cuidadosos com o que vemos, com o que ouvimos, com o que provamos, com o que tocamos, com o que cheiramos, tudo. E com o que apalpamos. Isso. Exatamente, portanto, guardai todas as vias da alma, olhai constantemente para Jesus, o modelo verdadeiro e perfeito, procurando imitar o seu exemplo, ser imitadores de Deus, diz ele no versículo 1 do capítulo 5, não é? Ser procurando imitar o seu exemplo, não só num ou dois pontos, mas sim em todas as coisas. Estaremos então preparados para toda e qualquer emergência. Aquele cuja mente gosta de demorar sem Deus tem uma forte defesa. A mente, demorando sem Deus, é uma mente defendida. Perceberá rapidamente os perigos que ameaçam a sua vida espiritual e uma intuição do perigo levá-lo a invocar a ajuda e a proteção de Deus. Portanto, este é o primeiro texto. O segundo texto que eu queria ler para os irmãos, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 129, e está também na página 65 dos comentários, e diz assim: se confundirmos a sabedoria do homem com a de Deus, somos desencaminhados pela loucura da sabedoria humana. Aí está o grande perigo de muitos. Não têm uma experiência pessoal, não têm formado o hábito de considerar por si mesmos e com oração e julgar sem preconceito questões e assuntos novos que podem surgir sempre. Portanto, não têm o hábito de considerar por si mesmos com oração e julgar sem preconceito questões e assuntos novos que podem sempre surgir. Esperam, reparem que é mesmo isto que acontece, o que tem estado a acontecer nos últimos tempos na vida da Igreja é isto que está aqui. Com questões e assuntos novos. E ela diz assim, esperam, portanto, isto os membros da Igreja, a maioria dos membros da Igreja, esperam para ver o que os outros pensam. Se estes discordam, é quanto basta para convencê-los de que o assunto em consideração não tem valor nenhum e que não vale a pena perder tempo com isso e falar. A menos que estes se apercebam do seu caráter vacilante e o corrijam, perderão todos a vida eterna. Serão incapazes de resistir aos perigos dos últimos dias. Não são sábios nas coisas que se relacionam com o reino de Deus. É necessário na vida e na luta cristã uma confiança nobre em si mesmo. Então, nós temos que ganhar o hábito de considerar os assuntos novos e as questões novas que possam surgir com respeito à doutrina, considerar por nós mesmos e com oração, julgar por nós mesmos sem preconceito estas questões, não é? E estudarmos estas questões. Isto é sabedoria vinda do alto, com a sabedoria que Deus dá. E não, se os líderes não veem realmente, lutam contra isto e não veem luz no assunto, é porque não é importante. Às vezes não é bem assim. Sabem que os grandes assuntos surgem na história da Igreja, às vezes por um homem ou dois que Deus chama. Lutero trouxe muita luz, Calvino trouxe muita luz, Zwingli, todos os grandes homens da Reforma. Deus usou Guilherme Miller, usou esses homens para trazer uma luz para a Igreja nessa época e nesse tempo. E nós temos que ser sábios e saber examinar, saber verificar e não dizer assim, a maioria nem sequer se preocupa com isto, eles não se falam, é porque o assunto não é importante, também não vou pensar nisso. E não é. Portanto, isto tem a ver com a sabedoria, com esta sabedoria também que o apóstolo Paulo procurar compreender a vontade do Senhor e ser sábios e não nécios. E há aqui um segundo texto que também está na página 66 e que diz assim: antes do homem se tornar realmente sábio, tem a ver com a sabedoria que nós lemos nos versículos, deve compreender a sua dependência de Deus e encher-se da sua sabedoria. Ele é a fonte do poder intelectual, bem como do espiritual. Os maiores homens que atingiram o que o mundo considera o máximo na ciência não são para se comparar com o amado João ou o apóstolo Paulo. E quando se combinam a capacidade intelectual e a capacidade espiritual, é quando se combina estas duas coisas que se atinge a mais alta norma de varonilidade. Os que assim fizerem, Deus aceitará como seus co-obreiros. Portanto, temos que combinar. Deus, Cristo, é a fonte deste poder intelectual e moral e temos que combinar estas duas coisas, o poder espiritual e o poder intelectual. Aqueles que assim fazem, que chegam a compreender de facto a vontade de Deus e são capazes de explicar a outros. São uma bênção para outros e para a Igreja. Já agora, irmão, e para introduzir a lição de quinta-feira, eu, chegando a este ponto e vendo aquilo que é, digamos, o ideal cristão que Paulo aqui apresentou aos Efésios e apresenta a cada um de nós, porque nós estamos sujeitos aos mesmos problemas, como vimos logo no início, que estavam os Efésios,
a gente pode pensar, uau, isto é um programa muito exigente. Dia a dia. Isto é pôr a fasquia lá bem alto, não é? E é mesmo. E temos que reconhecer que é. É isso que o apóstolo Paulo está a fazer. E o apóstolo Paulo fez isso mesmo, ele pôs a fasquia lá bem no alto. Agora, a grande questão, e é com isso que vamos aqui terminar com a lição de quinta-feira, é esta: será que é possível nós atingirmos essa alta fasquia? E eu creio que a resposta vem no versículo 18, quando Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, e já agora este vinho aqui, eu diria que não é apenas o vinho literal, também é, mas é também o vinho de Babilónia, ok? Porque nós somos alertados no livro do Apocalipse que a Babilónia mística do tempo do fim embriagou todas as nações com o seu vinho, portanto, com as suas falsas doutrinas, com as suas teorias erróneas. Portanto, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Claro, e porquê que há contenda? Porque as doutrinas falsas têm erro, e portanto o erro é incoerente, e portanto cria contendas, não é? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está a forma de nós podermos atingir esse alto ideal, atingir a fasquia elevada, é encher-nos do Espírito. E aqui, irmão, se me permite, eu vou aqui fazer aqui um pequenino desvio entre aspas, para falar da parábola das 10 virgens, que Jesus mencionou. Ora, nós sabemos que na parábola das 10 virgens, portanto, Jesus apresentou a imagem de 10 virgens, portanto, que estavam à espera de uma festa nupcial, não é? E que essas virgens, todas elas, sem exceção, tinham lâmpadas. E sabemos o que é que as lâmpadas simbolizam. Simbolizam a palavra de Deus. Porque no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as lâmpadas que as virgens possuíam representam a palavra de Deus. Todas elas tinham a palavra de Deus. Todas elas eram adventistas, porque todas elas aguardavam o noivo. Portanto, aí, em relação a isso não havia diferença entre elas. Onde é que estava a diferença? Umas tinham mais azeite, outras tinham menos azeite. O que é que significa ter mais azeite e ter menos azeite? Eu vou aqui ler uma citação do livro O Grande Conflito, no capítulo 22, intitulado Profecias Cumpridas, e fala aqui, portanto, é um comentário que Ellen White faz à parábola das 10 virgens, e ela diz o seguinte: todas tinham pegado nas suas lâmpadas a Bíblia. Cá está, ela diz aqui o que parece óbvio, que as lâmpadas representam a Bíblia. E mediante a sua luz, ou seja, a luz que irradia da Bíblia, saíram para encontrar o noivo. Mas enquanto as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. E agora repare o que é que ela diz. O último grupo, que o último grupo é este a que ela faz referência, é o grupo das prudentes, que levaram azeite nas suas vasilhas. O último grupo tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo para fazer o quê? Que regenera e ilumina, tornando a palavra divina numa lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e procuraram fervorosamente a pureza do coração e da vida. É tão maravilhoso isso, é tão bonito, não é? Então reparem, o que é que as virgens prudentes simbolizam então? Simbolizam um grupo de crentes que estuda fervorosamente as Escrituras, mas não apenas estuda para conhecer a verdade. Eles procuram fervorosamente a pureza do coração e da vida. Exatamente. Pela presença, pela atuação do Espírito Santo. Só pode ser, não pode ser de outra maneira, não há dúvida. E agora reparem, possuíam experiência pessoal. Ou seja, a sua experiência não dependia de outros. Isso. Possuíam experiência pessoal. Fé em Deus e na sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e nem pela demora. Ela aqui está a fazer referência à experiência dos crentes no verão de 1844. Mas claro que esta experiência também se aplica ao tempo do fim. Okay? Agora, outras, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Agora repare como é que ela descreve as virgens loucas, aquelas que não tomaram azeite consigo. Tinham sido incentivadas por um impulso de momento. Ou seja, são pessoas que vivem de impulsos. Há um impulso que as leva para aqui, elas vão para aqui. Há outro impulso que as leva para acolá, vão para acolá. Ou seja, faz-me lembrar aquela imagem do apóstolo Paulo em Efésios 4, que diz que são como
Portanto, crianças que, deixem-me ler o mesmo. Levadas em redor por todo o vento de doutrina. Isso mesmo, portanto, é Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, são pessoas que ouvem uma coisa daqui e vão atrás disso porque é bonito, depois ouvem uma coisa acolá e vão atrás daquilo. Ou seja, não estão seguras na sua mente, não sabem em que acreditar. Ok? E depois diz assim, tinham sido incentivadas por um impulso de momento, os seus receios foram ativados pela mensagem solene, mas tinham dependido da fé dos seus irmãos. Olha aqui, isto é trágico na vida espiritual, nós dependermos da fé de alguém. Sentindo-se satisfeitas com a luz vacilante das boas emoções, sem terem a compreensão perfeita da verdade, sem terem o quê? Eu volto a ler. A compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem a genuína ação da graça no coração. Isto é a graça do Espírito Santo. Isto é as virgens loucas. Pois. Ok? Tinham saído para se encontrar com o Senhor cheias de esperanças, elas tinham esperança, com a perspectiva de recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora e para o desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e a sua luz tornou-se bruxuleante. Está aqui uma descrição, quanto a mim, perfeita dos dois grupos de crentes que estão dentro da igreja. Portanto, se nós queremos ser virgens prudentes, nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter uma medida suficiente do Espírito Santo para, primeiro, compreendermos a palavra de Deus por nós próprios. Não é depender da compreensão do outro. Ok? Nem daquilo que o pastor A, B ou C diz. Não, eu tenho que compreender por mim próprio. Segundo, eu tenho que fervorosamente pôr a minha vida em conformidade com essa mesma verdade. Exatamente. É claro que Deus coloca na igreja os didascalos, os professores, os ensinadores, os instrutores. Mas depois a pessoa, de aprender desses professores, na igreja a pessoa deve agora ganhar o impulso para estudar por si própria e aprofundar, sem deixar, é claro, de prestar atenção àquilo que os professores dizem, os que conhecem melhor a Bíblia. Olha, eu aprendi muito ao longo dos anos com pessoas que sabiam da Bíblia, sabiam bem. Mesmo comigo, claro. E para mim era um prazer ter a oportunidade de estar com essas pessoas para aprender deles. Não é? Aprendi muito por leitura e estudo próprio, sim, e aprendi muito também por ouvir algumas coisas de pessoas que sabiam mais do que eu. Portanto, os instrutores fazem falta, mas depois nós temos que ganhar o hábito de estudar por nós mesmos. Isso é muito importante. Muito bem. Ora bem, aqui está, portanto, digamos, a solução, digamos, para nós atingirmos este ideal, portanto, é encher-nos do Espírito. E depois, a última ideia que aqui o nosso autor apresenta é o modelo, digamos, o modelo de vivência da comunidade cristã, não é? Da comunidade cristã. Portanto, que ele fala aqui, portanto, neste elemento horizontal no culto, não é? Em que aqui o apóstolo Paulo dá aqui muita ênfase àquilo que parece ser, portanto, o louvor musical, não é? Porque ele diz no versículo 19, falando entre vós em salmos nós sabemos que eram os cânticos, não é? Nas sinagogas. E depois ele diz, e hinos e cânticos espirituais, ou seja, ele fala da música 3 vezes. Depois diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, parece que o louvor tem um papel absolutamente fundamental na vida da comunidade cristã, sim ou não, irmão? Sim, porque este tipo de atmosfera facilita e desenvolve a vida espiritual. Este tipo de atmosfera, porque esta é a atmosfera que existe no céu. E se esta atmosfera que existe no céu existir numa igreja local, nessa igreja local existe a atmosfera do céu. Não é só isto faz parte da comunidade. Claro. É todas as outras coisas que ele tem estado a dizer até aqui, mais estas também. Mais isto. Então, se numa comunidade... É um pacote completo, não é? Exatamente. E numa atmosfera destas, até os anjos se aproximam e se juntam a nós no mundo invisível. Não é?
Então deve E, haver o- e o louvor, quando ele é feito, digamos, de forma genuína, de forma sincera, ele atrai outros. Olha, o irmão sabe, nós estivemos numa igreja onde uma família inteira veio para a igreja porque um dia a irmã passou à frente da igreja, não é? E ouviu cantar. E ela achou tão bonito e sentiu-se tão atraída pelo cântico que entrou. E entrou, olha, e nunca mais saiu. E depois ela foi batizada, enfim, claro, depois de ter feito os seus estudos da Bíblia, o marido depois também, depois veio a filha, veio o genro, hoje está a família toda dentro da igreja. O irmão sabe de que família estou a falar. Portanto, isto para dizer o quê? Que o louvor, realmente, quando ele é genuíno, exatamente, ele tem poder sobre nós e sobre aqueles que ouvem esse louvor. Não é? Porque há um louvor genuíno e o não genuíno. Claro, também há isso, Olha, sem dúvida. sabem qual é a diferença? Aqui nos comentários de Ellen White, na página 66, e ela está a citar Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 509, ela diz assim: Deus é glorificado através de hinos de louvor. Mas o que é que vem a seguir? Eu vou ler. Novamente, Deus é glorificado através de hinos de louvor, provindos de um coração puro e pleno de amor e devoção. Ora bem. Então, o que é que Deus aprecia? É apenas os hinos de louvor? Não. Não. O que Deus É o aprecia hino de são louvor provindo de corações. puros, plenos de amor e devoção a Ele. Quando crentes consagrados se reúnem, é todo o tipo de crentes? Não, crentes consagrados. Os consagrados. Quando crentes consagrados se reúnem, a sua conversa não será sobre as imperfeições dos outros, nem trará vestígios de murmuração e queixumes. Caridade ou amor, o vínculo da perfeição, circundá-los-á. O amor a Deus e pelos seus irmãos flui naturalmente em palavras de afeição, simpatia e estima pelos irmãos. A paz de Deus reina no coração deles. As suas palavras não são fúteis, vazias, frívolas, mas para o conforto e a edificação de uns para com os outros. A gratidão que sentem e a paz de Deus que reina no íntimo produz-lhes melodia ao Senhor no coração, e pelas suas palavras expressam o débito de amor e gratidão ao querido Salvador que tanto os amou como morreu para que pudessem ter a vida eterna. Ninguém em cujo coração Jesus habite o desonrará diante dos homens, produzindo ao mesmo tempo num instrumento musical distorções que desviem de Deus e do céu a mente e pondo-a sobre as coisas volúveis e fúteis. A alma pode chegar para mais perto do céu através do louvor. Deus é adorado com cânticos e músicas nas cortes do alto, e ao expressarmos a nossa gratidão estamos a aproximar-nos do culto das hostes celestiais. Aquele que oferece louvor glorifica a Deus. Vamos, pois, com reverente alegria perante o nosso Criador, com ações de graça e voz de melodia. E para terminar, o comentário aqui que eu tinha apontado aqui para vos ler, queria-vos ler também o que está na página 66 e que foi extraído do Caminho para a Esperança, página 107 e 108. A verdadeira santificação. Então, diz assim, a verdadeira santificação, porque no fundo o que é que Paulo está a tratar aqui? É a santificação. A verdadeira santificação é uma conformidade total com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida que penetra todo o ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não alçarão a sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas ciosos, ou seja, zelosos de si, sempre tementes, com medo de que tendo-lhes sido feita uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições para obterem essa promessa. Então, isto é maravilhoso. A verdadeira santificação é isto, é conformidade total com a vontade de Deus. É isso mesmo. Capítulo 5, capítulo 4, que temos estado a ler até aqui, no fundo o que é que Paulo quer? É conformidade perfeita com a vontade de Deus. Sem dúvida. E isto é santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo se resume nisto. Tudo se resume nisto. Tudo. Vai sempre tudo dar ao mesmo sítio, como não podia deixar de ser. Ok, irmão, penso que abordámos, portanto, fizemos uma análise minuciosa de todos estes versículos, portanto, que serviram de base ao estudo da lição desta semana. Vamos ficar por aqui e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez Tu nos concedeste de podermos estudar a Tua Palavra.
Ó Senhor, permite que cada um de nós individualmente, não apenas eu e o irmão Eloy, mas todos aqueles que nos acompanham, possa sentir este desejo de realmente estudar mais a fundo a Tua Palavra por si mesmo e possa suplicar a ação do Teu Espírito Santo sobre ele e eu sobre mim próprio, para que verdadeiramente, Senhor, estas verdades se transformem em algo prático na nossa vida, que nos transformem a nós em primeiro lugar e que possam transformar todo o nosso procedimento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de interagir com os outros, para que assim os outros possam ver em nós algo de diferente e possam sentir-se atraídos, Senhor, pela vida que Tu nos dás o privilégio e a bênção de vivermos. Senhor, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome e para a nossa edificação espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a colocar bem alto na nossa mente o supremo objetivo de querermos uma vida santificada, uma vida que reflita verdadeiramente mais e melhor o Teu caráter em nós. Fica, pois, connosco e com cada um daqueles que nos ouvem. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Queridos irmãos, ficamos por aqui hoje. Que Deus vos abençoe grandemente. Até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana. Deus abençoe.